cerca de explorar uma hora todos os cantos do túnel do metrô. Imtian Phone District. Os dois não tiveram sorte em localizar os zumbis escondidos. Flor agachou-se no ombro de Change e vagarosamente cheirou o ar. Há alguma coisa. Flor apenas balançou a cabeça quando Change perguntou. Isso não fazia sentido para John. Porque, de acordo com sua análise, deve haver um grande número de zumbis, com poderosas capacidades de combate. Nesta área do metrô, será que encontrei o local errado? Ele então decidiu procurar em outro lugar. Claro que, na realidade, John também secretamente espera que tudo o que ele pensou até agora foi apenas sua ilusão sucessiva. Na verdade, no fundo, ele espera que houvesse não existe um enxame de zumbis. E não houve conspiração. Mas, antes que ele chegue a essa conclusão, ele deve investigar todo o túnel do metrô, no distrito de Tianfeng completamente. Então, com essa determinação, ele abriu suas portas duplas e caminhou com confiança. Felizmente para ele, sua busca acabou valendo a pena. Porque onde ele chegou, imediatamente depois, o fez parar em seu caminho. Justamente quando ele veio para a área mais remota e desolada, na extremidade nordeste da cidade de Tianhai. Flor finalmente mostrou uma reação incomum. Era só a linha do metrô que tinha acabado de chegar aqui. Flores Cabelo levantou-se. Seus olhos fixos no túnel escuro à frente. E ele emitiu um som de aviso baixo e longo. Embora um pouco desapontado por ele estar certo. John também se sentiu aliviado. E sua expressão era séria. Então está escondido. Aqui ele disse... Ele verificou seu telefone via satélite. E acontece que ele não estava em Tianfeng District mais, mas atualmente no distrito de Oshun, uma das áreas mais remotas da cidade de Tianhai. E pode-se dizer que é a junção do urbano. E as áreas rurais, quase não há recursos aqui. Então, não há força ocupando este lugar. Yuan Conha atingiu o grupo de zumbis aqui, que é muito astuto. Zhang Ye havia lidado com uma situação semelhante. Antes, quando ele veio pela primeira vez para os assentos subterrâneos, sua subestação, com sua equipe. Então ele estava muito familiarizado com esse tipo de respiração. A situação era tão assustadora e ameaçadora. Então era óbvio, neste ponto, que há muitos zumbis à frente. Os olhos de John estavam cheios de vigilância. Embora ele tenha capacidade de viajar pelo espaço, ele não pode garantir 100% que ele e Flor não estariam em perigo. Se eles prosseguirem. E há 2 pontos que ele considerou neste momento. Primeiro, ele não quer alarmar um número tão grande de zumbis com antecedência para evitar desencadear um motim zumbi. Segundo, existem criaturas inteligentes, como reis zumbis. Entre os zumbis, se descobrir que sua existência está exposta, definitivamente passará essas informações para você. Venha aqui de uma forma ou de outra. E se isso acontecer, Han Ken e sua equipe pode lançar um ataque com antecedência e destruir as outras forças principais. A.T.N.
Chong abriu seu espaço alternativo e tirou um grande rato cinza dele. Seu tamanho corporal é quase o mesmo que Flor. E há uma estranha luz vermelha piscando em seus olhos. No entanto, não é um rato gigante real. É o rato mecânico que Zhang Yi pediu a Luke Karen para ajudar a construir para não ser descoberto. John e manchou a carne e o sangue do gigante rato em seu corpo muitas vezes para garantir que não houvesse problema com seu cheiro. Então, John Yi colocou no fundo do túnel e ele rapidamente recuou por uma certa distância com Flor. Então, John e pegou o telefone via satélite e controlou para ir fundo no metrô à frente. Através do programa 7, este rato gigante foi criado por Luke Karen e era vívido. Se você não olhasse com atenção, você não saberia que era um rato mecânico. Este rato gigante pode até imitar os sons dos ratos e comunicar simplesmente. O rato mecânico rapidamente viajou através do túnel subterrâneo. A linha de metrô no distrito de Youshan é muito grande e vai demorar um pouco para investigar. John e não estava com pressa. Ele foi muito paciente neste assunto. E tudo no metrô foi transmitido para o telefone via satélite, com a perspectiva do rato mecânico. Zhang Yi e Flor esperaram por mais 2 horas. E finalmente encontraram a foto que queriam ver na parte mais profunda do túnel do metrô em Ocean District A. De fato, um número muito assustador de zumbis dormindo lá, em camadas e bloqueando muitos túneis ferroviários. A estimativa preliminar de John Yi do número também foi 300.000 ou mais. Isso mesmo, o limite inferior é 300.000. E o limite superior é incomensurável. Porque daqui para frente, o mouse mecânico não pode mais passar. O número de mortes na cidade de Tianhai estava perto de 20 milhões, que são excelentes materiais para fazer zumbis, contanto que eles tenham tempo suficiente. O número de zumbis será incalculável. Chong respirou fundo. E ele imediatamente controlou o mouse mecânico para deixar o grupo de zumbis. E então encontrou um dreno e perfurou. Finalmente, o mouse mecânico entrou no modo de espera. Lá, se necessário. Ainda pode ser usado, se não ficaria lá, em suma, não deve ser descoberto por outros. Chong pegou Flor e rapidamente deixou o túnel subterrâneo. Depois de retornar à superfície, Shang sentiu o vento frio lá fora. Olhou para o vasto campo de neve e exalou um longo sopro de ar turbite. Embora meu convidado tenha sido confirmado, eu não posso ser feliz de jeito nenhum. O verdadeiro desafio ainda está à frente, Chong disse com olhos estreitos. Por outro lado, a equipe de investigação não tinha deixado Tianhai City. Embora eles acreditavam que tinham matado todos os reis cadáveres durante transformando centenas de milhares de zumbis em moscas sem cabeça no processo, mas para garantir que a crise zumbi foi completamente resolvido.
Eles ainda precisavam ficar em Tianhai City para observar mais a situação e, embora este trabalho de acompanhamento fosse relativamente simples, foi só para confirmar que não haverá núcleo de zumbis na cidade que era grande. E também foi comandado por criaturas inteligentes. Então, devido a isso, eles começaram a explorar os metrôs perto de várias forças principais, onde os zumbis estão provavelmente juntos. Mas depois de mais de 10 dias, eles não encontraram nada. Portanto, os 7 membros da equipe de investigação mais ou menos acreditava que a crise dos zumbis havia acabado. Ou então eles pensaram dentro do RV modificado preto, o vice-capitão Bailey Chunkin olhar o pino Chen-U, esperando por seu próximo curso de ação. Afinal, se deve voltar ou não, ainda cabia inteiramente a este chefe decidir. Patrão, estamos quase terminando o trabalho de acabamento esses dias. E também confirmamos que não há vestígios do cadáver. Reis deixaram. Os únicos que sobraram são os zumbis espalhados e sem cérebro. E aqueles podem ser resolvidos pela população local. Podemos voltar para a cidade da Blizzard e tenha um bom descanso por um tempo. A crise de zumbis em Tianhai City deveria acabar. Podemos voltar e fazer uma pausa. Ou há algum trabalho de acabamento a ser feito. Próximo. Yang Zhenwu empurrou seus óculos de sol em forma de sapo. Parece não haver grande problema no momento. Mas como ele disse isso, ele realmente se sentiu desconfortável. E isso foi devido a 2 problemas que ele teve. O primeiro foi um pressentimento que ele teve por experiência própria. E o segundo foram as dúvidas que ele desenvolveu. Quando ele falou com Zhongli, a missão em Tianhai City foi concluída. Muito suavemente. Embora muitas pessoas tenham morrido, os membros da equipe de investigação estavam intactos. E o processo de batalha também foi são e salvo. Então, assim, os reis cadáveres foram mortos em uma batalha. Isso foi tão suave que parecia um script que foi arranjado. Por experiência, Yang Jong-woo lidou com muitos incidentes problemáticos. E ele era muito sensível à crise natural e crise feita pelo homem. Então, o fato de que esta missão era muito suave o deixou desconfiado. No entanto, durante a sua estadia, eles não encontraram nenhum ponto suspeito. E embora ele não estivesse com pressa de sair, eles também não podiam ficar em Tianhai City para sempre. Então, depois de receber uma resposta, eles inicialmente enviaram seus superiores. Instou-os a voltar o mais rápido possível. Yang Jun olhou para o relaxado. Sorrisos dos membros de sua equipe. E eles devem voltar primeiro e relatar ao comandante. Então, se algo inesperado acontecer mais tarde, eles podem entrar em contato com John e os outros. Então ele lentamente continuou, quase relutante. Bem, vamos voltar para Blizzard City primeiro. A equipe de investigação aplaudiu. Shi, Guangmin e Wu bateram palmas alegremente. Depois de completar esta missão, eles podem obter recompensas da sede
e tenha um bom descanso por um tempo. Bailey Chongqing riu e disse: É uma pena que John e Yuan venham. Ainda não voltou conosco. Meng-ku, os especialistas biológicos e médicos da equipe, sentado 2 assentos atrás dele, sorriu e acrescentou de uma maneira provocante: Vice-capitão, você está ansioso por eles. Hailey Chungking sorriu e respondeu que, de fato, ele conheceu várias pessoas extraordinárias em Tianhai City, que ele acreditava que eram bons, mas ele estava mais interessado em John e as habilidades de Yuan Kani. Meng Xiu pensou por um momento. Em seguida, assentiu com um sorriso. Na verdade, é muito raro para pessoas com habilidades especiais para atingir o nível delta. A habilidade de Chongqing é muito importante em qualquer equipe. E a capacidade de Yuan Komi está no nível estratégico. Pelo contrário, pessoas como Xiao Hongyan, Xin Tian e Esperando Alto têm habilidades orientadas para o combate, que não são escassos na Blizzard Sea. Yan Chan, com o pensamento de John e Yuhan Conha, e disse levemente: Vamos discutir seus assuntos lentamente mais tarde. Em princípio, se não tem interesse em desenvolver na Blizzard City, Eli não vai forçá-lo, o que era evidente neste momento. Foi que os gestão da Blizzard City estavam muito interessados em você, em Kani e sua alma de gelo. E, uma vez que é descoberto que Yuan Komas capacidade pode realmente produzir mutantes em grandes quantidades. Então, não vai para decidir se vai dela ou não. Yin Zhenwu tomou uma decisão. E era para eles voltarem para casa. Bailey Chungking dirigiu e vire o carro em direção à fronteira de Tianrai City. Mas pouco antes de o carro chegar à fronteira, Yan Chen, com telefone via satélite, recebeu um pedido de ligação de Zhang Yi, e ao ver isso, ele franze a testa levemente. E isso fez Bailey Chongqing perguntar ao chefe: É uma ligação da sede? Não, na verdade é de John e... O nome de Change? Ele franziu a testa. Seu rosto estava cheio de impaciência. Woody encostou-se em seu assento com os braços cruzados. E disse preguiçosamente: Esse cara, de novo? Ele não lutou mais cedo ou mais tarde. Mas, quando estávamos prestes a sair, ele está procurando problemas que sempre não gostou de John. E até mostrou uma pitada de hostilidade. E embora Change soubesse disso, e me senti um pouco intrigado sobre porque ele nunca ofendeu o Woody. Ele ignorou tudo junto. Depois de um tempo, Yan Shomo não respondeu às palavras de Woody. Mas depois que o telefone via satélite tocou algumas vezes, ele estendeu a mão e pressionou o botão Conectar Olá. Este é Yin Jun-woo. Yin Jun-woo disse levemente. Sua voz ainda estava fria como gelo e neve. A voz de Change soou do outro lado do telefone. Capitão PNH é John, e... Posso perguntar se você deixou Tianhai City agora. Yan Shou-woo
olhou à frente dele. E na direção em que o carro estava indo, era a fronteira da cidade de Tianhai. Menos de 1 quilômetro de distância. Ele respondeu levemente. Quase Chong-ni se sentiu um pouco aliviado. Mas ele ainda agiu relativamente calmo. É isso. Então, há uma coisa que eu preciso te dizer antes de você sair. O que é... John e continuou. Eu encontrei outro grupo de zumbis. Yan-jun estava com o rosto frio, mostrou um toque de emoção. Sua expressão chocada, destacando sua descrença. Chong-ni continuou e, desta vez, a escala é maior e mais feroz do que antes. Yang Jun-woo finalmente não pôde evitar. Ele disse a Bailey Chongqing. Pare Bailey Chongqing e imediatamente pisou no freio. E todos na equipe de investigação. Olhou para Yang Jin-woo com diferentes expressões, perguntando o que ele tinha ouvido Chong-ni dizer. Yan Shan-woo tinha uma cara fria e sua expressão era terrivelmente séria. Onde você achou? Zhang Yi respondeu com calma. Na parte mais profunda do túnel do metrô. No distrito de... O número Aoshan. deles é pelo menos 100.000. Yan Chang-woo respirou fundo e exalou com força de seu nariz. Ele se sentiu um pouco complicado se o que Johnny disse fosse verdade. Então isso significava que suas dúvidas anteriores se tornaram realidade. A crise de zumbis em Tianhai City não poderia ser eliminado tão facilmente. E a harmonia na frente deles era apenas uma ilusão. Qual era o propósito? Claro, era para enganá-los e deixar Tianhai City. Yan Chen-woo estava muito zangado. Em seu coração, eles foram realmente enganados, como tolos. No entanto, este assunto também o deixou um pouco preocupado. Aqueles que poderiam estabelecer tal estratégia e controlar um grande número de zumbis. Definitivamente, não eram os chamados reis zumbis, ou os macacos de cabelos brancos que mataram. Não eram reis zumbis reais. Atrás deles havia instruções de nível superior. In Zeng-woo então perguntou a Zhang Yi em voz profunda. Como você descobriu se as informações são confiáveis? John hesitou um pouco. Ele ia mentir e dizer que ele encontrou por acidente. Mas enfrentando uma pessoa astuta como Byung Jun-woo, é melhor não pregar peças. Ele respondeu, sempre verdade, suspeitei que a crise dos zumbis não foi completamente resolvida. Então, depois de voltar, eu tenho eliminado ativamente os zumbis restantes. E também tenho verificado todos os metrôs que encontro. Finalmente, meu trabalho duro valeu a pena. E eu encontrei sua existência. John segurou o telefone via satélite. E esperou por piano para dizer o que ele queria ouvir. Ele esperava que a equipe de investigação pudesse ficar, porque em seus planos subsequentes, Yan Jun-woo é a parte muito importante. Apenas com a dissuasão do distrito de Jeonnan e o poder de Yan Jun-woo, eles podem se livrar
da enorme ameaça de Yuhan Konya. De acordo com os cálculos de Zhang e Yang Xinxin, Yang Zhenwu definitivamente ficará. Depois de ouvir o que ele disse, porque o problema do zumbi não pode ser resolvido. A missão de sua equipe Black Robe não será concluída. E não há como eles relatarem essa falha. O distrito de em qualquer Zhongnan, caso, como capitão da equipe de investigação. Yang Zhenwu tem que investigar a situação. Yin Qianwu disse com uma voz profunda: Onde você está? Agora? Estou em casa. Ok, eu irei até você agora. Quando a chamada terminou, Zhang estava ansioso para ir para casa. Ele abriu suas portas duplas e passou. Ok, Flor. Vamos para casa, Flor, do outro lado. Imediatamente após Bianjun terminará de falar. Ele terminou a ligação. Ele virou a cabeça e olhou para Belichonqin. Vá pro abrigo de Zhongli. Ok, chefe. Belichonqin sorriu e se virou diretamente. A van modificada fez um grande círculo no campo de neve e dirigiu em direção ao distrito de Yulu. Os outros membros da equipe de investigação olharam um para o outro. Seus olhos estavam cheios de confusão, que desmascarou um pequeno chefe infeliz. Por que você quer ir para John Yang Zhenwu, o mesmo de sempre? Empurrou seus óculos de sol em forma de sapo e respondeu levemente. Os zumbis podem não ter sido tratados. Como podemos simplesmente sair assim? Como ele de repente cobriu a boca e tossiu violentamente. O movimento violento parecia tossir seus pulmões. O rosto de Wuji mostrou um olhar nervoso. E ele rapidamente puxou Mengvelo. Mostre rapidamente ao chefe. Mengve você rapidamente abriu sua caixa de remédios. Tirou um frasco de pílulas. A partir dele, despeje 2 comprimidos e entregue-os à Biblioteca Nacional. Junwu. BN Junwu tossiu por um longo tempo. E quando ele estendeu a mão, sua palma estava cheia de sangue vermelho brilhante. A expressão de cada um ficou séria. Yin-chan foi silenciosamente abaixado com a mão. Então, pegou a pílula de Meng-ku e engoliu. Embora este medicamento não tenha efeito em sua condição, pode, pelo menos, aliviar sua dor. E Ian limpou o sangue dos cantos, da boca e palmas com um lenço de papel. Ele disse, despreocupadamente: Não há necessidade de mostrar essa expressão. Eu nunca me arrependi de ter essa habilidade. Por causa disso, podemos sobreviver à crise de vida ou morte. Uma e outra vez, tudo tem 2 lados. Você tem que pagar um preço por sua aparência. Todos os presentes dados por Deus, as pessoas já foram secretamente marcados com um preço. No fim dos tempos, você tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Não fique triste facilmente, porque emoções tristes afetarão sua racionalidade. Mantenha a racionalidade absoluta. É muito importante para você. Algumas horas depois, o carro da equipe de investigação apareceu na frente do abrigo. E Zhang Yi, que chegou há um tempo,
estava esperando pacientemente quanto ao que dizer neste momento. Ele já tinha pensado nisso com antecedência. O distrito de Jongsen deve ser arrastado para a água, para que eles não possam se libertar deste assunto Yang Zhenwu. E sua equipe seguiu John e para a sala de descanso. Zhang Yi perguntou a todos em sua família para deixar o salão de descanso, como ele ia entreter a equipe de investigação. Sozinho, era óbvio neste momento que tanto Jin e os outros vieram com uma cara séria. E não estamos com humor para gentilezas. Zhang Yi, o que você descobriu, você deve nos explicar hoje. Se você se atreve a pregar peças em nós, Rudy teve um momento para enfatizar suas próximas palavras. Eu não vou deixar você ir. E também certifique-se de que você definitivamente se arrepende de nos chamar. Rudy disse isso enquanto olhava para Chun-Ji. Suas sobrancelhas levantadas e seu rosto cheio de ferocidade. Mas John nem olhou para ele. Porque ele sabia que ele disse que não era importante. John, ele olhou para In Jung-woo e Bailey Chong-kim. Então disse: Deixe-me mostrar uma coisa. Ele tirou o vídeo filmado pelo mouse mecânico e jogou na tela grande para a equipe de investigação assistir. Depois que eles viram, seus rostos ficaram muito solenes. Embora o rato mecânico não pudesse, veja a escala do grupo zumbi. Correu pelos túneis do metrô e os zumbis adormecidos neles. Encheu todo o túnel quando conservadoramente estimado, deve haver dezenas de milhares de zumbis neles. E esses zumbis escondidos lá também significava que alguém estava por trás de tudo. Se Zionji não tivesse descoberto isso e os notificado, eles teriam sido completamente mantidos no escuro. E voltou para a Blizzard City. Woody não conseguia dizer nenhuma palavra cruel. Mas ficou atordoado, um frio desceu por sua espinha. E isso foi exatamente o que todos sentiram no momento. Eles não tinham medo dos zumbis. Afinal, não importa quantas dessas coisas houvesse. Eles poderiam eliminá-los lentamente por vários meios. Mas esse zumbi se escondendo aqui significava que definitivamente há alguém por trás, tudo das sombras. E esse é o dilema atual. Jane, ele olhou para a multidão silenciosa com uma expressão séria e lentamente disse: Também fiquei chocado quando os vi pela primeira vez. Há muitos deles sem sua ajuda. Tian Hai-City não pode resolvê-los. Então eu só posso ser de pele grossa e pedir-lhe para ficar e nos ajudar novamente. Zhang, ele olhou para In Jun-woo e os outros com uma cara sincera. Sob In Jun havia óculos de sol. Suas sobrancelhas estavam profundamente franzidas. Diante de uma situação tão inesperada, ele não poderia ter uma ideia. Rapidamente, ele perguntou: Quantas pessoas sabem disso? Chong-ni respondeu: Só eu e um think tank da minha equipe sabemos disso. Eu não disse às outras forças, incluindo a maior parte da minha equipe. Yang Zhenwu olhou profundamente para Zhang Yi. Você suspeita
que existem humanos por trás de tudo isso. Johnny sorriu e disse, levemente: Não, mas Posso esse assunto é dizer- sério e eu não consigo me decidir. Eu só posso pedir que você me ensine o que fazer. Ele colocou a mão direita na testa e na lateral. Pesadamente, se você não pode me dizer o que fazer. Vou pegar meu povo e deixar esta terra sinistra. Bem, Pei, Blizzard City fornece comida e acomodação. Yanshou ignorou o humor de John. E, além dessas imagens, você tem alguma outra informação? Zhang Yi balançou a cabeça. Não, realmente se foi, desta vez. Você tem que saber que eu não sou investigador profissional. Tive sorte de encontrar esses. Ingungu ficou em silêncio por um tempo. Então disse lentamente: Eu sei sobre isso. Vamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Mas quando chegar a hora, você também precisará contribuir. A expressão de Zhang Yi estava um pouco hesitante. Ele disse, tristemente: Nossa equipe tá bem, mas o poder de combate de outras famílias foi reduzido em mais de 80%. Eles podem realmente lidar com uma escala tão grande. Enxame de zumbis? Yanshou respondeu. Esta é a sua própria casa. Então, é claro que você tem que contribuir. Johnny Side e disse que entende. Ouvindo isso, Yin Zhenwu e sua equipe se voltam para deixar o abrigo. Então, vamos sair primeiro em maio. John, SPN, Jonggu, você não quer fazer uma refeição antes de sair? Minha casa é bem grande. Talvez você possa ficar aqui e descansar um pouco. No entanto, semelhante à visita anterior, Yan Zhenwu estendeu decisivamente a mão para rejeitar. A bondade de Zhang Yi não precisa. Nós não o hábito de descansar na casa de outras pessoas. As pessoas na equipe de investigação são extremamente cautelosas e não confiará facilmente nos outros. Especialmente agora, e mesmo Zhang Yi os informou sobre o grupo zumbi. Ele também estava sob Bianjun, era suspeita. Afinal, quem pode garantir que a pessoa que controla o grupo zumbi não é Johnny? E desde a crise zumbi, apenas o lado deles não teve nenhuma morte. Zhang e sorriu levemente e disse: Ok. Se houver algo em que eu possa ajudá-lo, por favor, me diga que os olhos de Zhang eram muito sinceros. Yin Junwoo acabou de assentir e depois tirou os outros do abrigo de Zhang Yi. Zhang Yi caminhou até a janela do abrigo e assisti o carro deles embora. Depois de muito tempo, ele exalou uma longa respiração com algum arrependimento em seus olhos. Porque ele escondeu algumas informações. O que ele mostrou a Pianjun e os outros era apenas uma parte do que o rato robô havia filmado. Na verdade, havia mais zumbis no túnel do metrô, em Ocean District, do que aqueles. No entanto, Zhang Yi estava preocupado se a equipe de investigação soubesse a escala real dos zumbis. Eles recuariam, que seria prejudicial para o plano dele. Não me culpe, eu só quero viver bem.
No fim dos tempos, todos só podem confiar em suas próprias habilidades para sobreviver. Ele sabia que a equipe de investigação não podia mais desembaraçar-se deste assunto. Será garantido até certo ponto. Próximo depende de como a situação se desenvolve. Se pode desenvolver de acordo com o script que ele escreveu. Então ele será o maior beneficiário. Enquanto isso, dentro da van da equipe de investigação, a atmosfera estava um pouco deprimente. Eles finalmente resolveram a maré zumbi. E pensei que o problema dos zumbis em Tianhai City foi quase resolvido, mesmo que não tenha sido completamente resolvido. Os zumbis restantes não se tornariam um grande problema. Mas quando eles viram a imagem, eles perceberam que eram muito ingênuos. Isso significa que eles enfrentarão um dilema maior. Yanjun era expressão, não podia ser vista claramente. Sob seus óculos escuros pretos. Todos sabiam que ele estava com um humor muito complicado. Existem apenas duas opções agora. Ou volte e peça ajuda do distrito de Zhongnan e pedir a sede para enviar mais pessoas para ajudar. O segundo é confiar em si mesmos. Mais as forças locais de Tianhai City para realizar outra operação de decapitação. Yan Jun hesitou entre os dois planos. Não há dúvida de que escolher o primeiro é o mais Mas seguro. Isso também significa que eles precisam admitir que eles não são capazes o suficiente. Seu status diminuirá aos olhos de os principais líderes do distrito de Jiangnan no futuro como resultado. Os pontos obtidos através das missões também será reduzido, mas esses pontos eram a garantia material para eles e suas famílias para sobreviver na cidade da Blizzard. No entanto, se o segundo método for escolhido, haverá certos riscos. Os membros da equipe estão esperando o pedido de Yan Jun-woo. Depois de um longo período de luta juntos. Eles confiam muito em Yan Jun-woo. Depois de pensar por muito tempo, Yan Jun-woo finalmente tomou uma decisão. A situação não está clara agora. E não podemos pedir ajuda facilmente da sede. A prioridade agora é descobrir a situação lá. Primeiro, se você pode resolver o problema aqui sozinho, você não deve causar problemas para a sede novamente. Os membros da equipe assentiram um após o outro. Isso mesmo, se você pedir ajuda, você tem que saber a situação. O que em Tianhai City? Desta forma, você pode pedir ajuda razoavelmente, para evitar o desperdício de mão de obra, ou fazendo com que a missão falhe, devido à assistência insuficiente. Yan Zhenwu tomou uma decisão em seu coração. Vamos para o lugar, John, e disse. Para investigar, primeiro, Bailey Chongqing ouviu isso e pergunta seriamente. Você quer as forças locais em Tianhai City para enviar pessoas para ir conosco? A sugestão de Bailey Chongqing foi rejeitada por Yang Zhenwu. Sem hesitação. Não, não devemos deixar ninguém se envolver agora. A expressão de Yang Zhenwu era fria. E ele disse
em uma voz profunda, se isso não é um desastre natural, mas um desastre feito pelo homem. Então, temos que suspeitar que a pessoa nos bastidores é uma das 5 forças. Isso todos na equipe de investigação parecem solenes. É alguém criando esses zumbis. Quem poderia ser? É John, e eu acho que ele é o mais suspeito. Woody disse com uma carranca de fato. A julgar pela situação atual em Tianjin City. Zhang Yi é realmente muito suspeito. Ele é o único líder de uma força que não sofreu baixas na crise zumbi. Bailey Chunkin disse: acho que não é ele. Não importa o que você faça, deve haver uma causa e efeito. Mas John, e não tem razão para fazer isso. Ele não carece de suprimentos para sobreviver no final. Vezes, e seus companheiros estão todos vivos e bem. Além do mais, ele tomou a iniciativa de As informações nos dizer sobre zumbis. Se ele não fosse um lunático, ele nunca se atreveria a nos provocar, que representam o Zhang-nan. Mas quem mais poderia ser além dele? Além dele, todas as outras forças em Tianjin City sofreram pesadas perdas. Mas se fosse então, ele por que ele e sua família deliberadamente detonou a maré zumbi? Para destruir seu próprio poder, acrescentou seus pensamentos sobre este assunto. Poderia ser algum poder desconhecido. Yan Shangwu permanece em silêncio. Eles não coletaram nenhuma informação sobre isso, então não havia como fazer um julgamento. Vamos para o distrito de Aoshan e dar uma olhada. Quando chegarmos lá,